Fala, minha alma, escuta, mostra-me. Glória a Deus, aqui é o evangelista Rick Bonfim. Eu quero falar com você hoje sobre a importância de orar no Espírito. Eu sei que é um tópico bem discutido no Brasil, especialmente de uma forma crítica, porque é uma coisa especial na vida do crente. Mas não é aceita de qualquer maneira. Então, eu fiz um estudo histórico, começando em 1517, com Martin Luther. E Martin Luther foi um homem que lutou muito para que a salvação fosse pela fé. E ele criou este movimento evangélico da reformação, que levou o evangelho a homens como John Wesley. John Wesley orava no Espírito. George Whitefield, líderes do 18 século, oravam no Espírito. Na Inglaterra, Daniel Rowland, Harold Harris, em Wales, oravam no Espírito. E quando você começa a olhar para o avivamento mundial, você pega nomes como 1557, R.A. Torrey, J. Chapman, Charles Alexandres, homens fervorosos, cheios do Espírito. Nos Estados Unidos, você não pode esquecer Charles Finney, Peter Cartwright, James Finney, Charles Finney. E você vai ver que o avivamento começou com William Booth, orava no Espírito. Dwight L. Moody, tem uma experiência com Deus. Então, quando você olha esses nomes, e você começa a entender que, de fato, os líderes mundiais de avivamento eram homens que oravam no Espírito. Agora vamos diretamente para Atos capítulo 4, amém? Capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, com respeito a crer nele, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E se maravilhavam os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Essa passagem, amigos, aconteceu quando pela primeira vez um discípulo de Jesus ministrou fora da nação judaica a um grupo de pessoas gentios na cidade de Cesareia. Tem a Cesareia perto de Filipe, que é no meio do país de Israel, e tem aquela que é ali no porto de Cesareia, da onde Pedro saiu indo para Roma. Então, aconteceu esta maravilha de maneira fundamental, porque o que aconteceu foi porque eram pessoas, porque os ouviam falar em línguas. Agora pergunta a você, línguas aqui veio antes de que eles fossem batizados. Então, em termos do Espírito Santo, você não pode julgar, você não pode aceitar uma maneira metódica de entender essas coisas. Você tem que ter um pouco assim, liberal na cabeça, porque o que aconteceu não é uma coisa que primeiro você tem que ser salvo, depois você tem que ser batizado no Espírito Santo. Aqui, falaram em língua antes de receber o batismo. A mesma coisa aconteceu em Éfeso com Paulo, em Atos 19. Paulo colocou a mão nesses 12 homens que foram encontrá-los lá, e eles começaram a falar em línguas. Atos 9, 7. Vamos lá, Atos 9, 7. Complemento o que eu estou dizendo a você. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz
e não vindo ninguém. Em outras palavras, quando Atos 19, estou se referindo a Atos 19, quando Paulo tocou na cabeça deles, receberam o Espírito Santo. Então agora vamos parar um pouquinho e vamos olhar isso de uma maneira que podemos explicar esse fenômeno de falar em línguas, de orar no Espírito. Primeira coisa, nós temos que ir para uma passagem que é achada em Hebreus 4:12. É uma passagem muito conhecida e fácil de entender. Versículo 12, Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante do que uma espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes ou 2 fios, e penetra até a divisão. Então a palavra de Deus, ela ministra em setores escolhidos pelo Espírito Santo. Não se pode dizer que a alma é parte do Espírito. A alma é separada do Espírito, como o Espírito é separado da alma. Por que a separação? Porque Deus está salvando a alma, e a coisa em você que é viva e poderosa é o teu espírito. Você tem um espírito em você. E quando você começa a perceber isto, você vai ver com muita precisão o que é o teu espírito. É separado da alma. O espírito que você tem é uma maneira de comunicar com Deus, nas profundezas de Deus, e escutar de Deus e do Espírito Santo. A alma não pode fazer isso, e o corpo, muito menos. Agora, quando você olha a passagens que tratam disso, uma delas que é muito interessante é Provérbios capítulo 20, versículo 27. Diz: a lâmpada do Senhor é o espírito do homem. A lâmpada do Senhor é o espírito do homem, que esquadrinha até o mais íntimo do ventre. Então o espírito, do homem, tem a capacidade de esquadrinhar, buscar, procurar, indagar o que é que está necessitando dentro da alma. O espírito do homem mesmo não pode fazer nada a não ser o Espírito Santo de Deus começar o ministério de regeneração, mudança. Começa. E quando esse movimento do Espírito Santo começa dentro de você, o Espírito é usado pelo Espírito Santo para achar em você aquilo que é prioridade. Então a alma é animada, é uma vida, é o assento dos sensos, o desejo. O Espírito em nós é o que conecta com Deus, ou refusa Deus, ou recusa Deus. É aquela máquina poderosa que faz trazer a alma em regeneração, em mudança, em convicção espiritual. Bom, vamos lá. Agora, em outra escritura que é muito importante para entender, é Gênesis 2:7. E eu quero ler para você, Gênesis 2:7. Formou, pois, o Senhor Deus o homem, que regava sobre a face da terra. Mas subia da terra um vapor e regava toda a terra. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Então, quando você fala sobre esse sopro da vida, a palavra aqui é nepeth. É uma palavra hebraica que significa o sopro
do Espírito. Nepeth é traduzido Espírito, é o sopro do Espírito. Deus soprou em Adão o sopro do Espírito. Agora o homem tem uma conexão, uma possibilidade de rejeitar ou receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, em termos de falar em línguas, é quando o teu espírito, batizado no Espírito Santo, ele começa agora a interceder em oração muito mais específica, muito mais poderosa, muito mais abençoada. Bom, qual que é a parte mais profunda do nosso ser? É o Espírito. João 4:23, vamos lá. João 4:23 diz o seguinte. João 4:23. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você ora em línguas, você está orando numa língua do espírito do homem que Deus dá. Ele inicia em você essa bênção e dá a você essa bênção. Então ela passa a ser um espírito que intercede, que ora em coisas profundas, de que o português não pode, a língua mesmo não pode expressar. Eu digo a você que D.H. Moody, um homem poderoso de Deus, descreve a sua experiência recebendo esta grande bênção do batismo com o Espírito Santo. A vida dele mudou totalmente e ele começou a falar em línguas, começou a se expressar em línguas a Deus, e foi uma coisa que comoveu este homem para ser um dos homens que mais tocaram na nação americana. No Brasil existem muitos de nós, milhares e milhares e milhares de homens de Deus. Simplesmente quero anunciar um só, porque eu viajei com ele por muitos anos pelos Estados Unidos, pelo Brasil, ministrando e cantando com ele como evangelista. E ele é pastor da Igreja Central de Brasília, Vilarindo Lima. Eu não sei se você já escutou o nome desse homem, porque agora a igreja está tão nova, cheia de gente nova, os velhos estão morrendo, mas Vilarindo Lima era um homem que na terça-feira, toda terça-feira, uma igreja repleta de 3.000 pessoas. Ele andava enquanto o coro cantava, tocando nas pessoas a sua mão com óleo, e as pessoas eram totalmente curadas. Ônibus do mundo todo veio à Igreja Central de Brasília. Eu me lembro quando eu viajava com ele, parando num lugar onde nós podíamos dormir, um hotel. Ele tirava a televisão fora do quarto e botava lá fora. E ele começava a orar até as 2 horas da manhã em línguas. Agora você fala assim, mas pastor, nós não cremos nessas coisas. Irmão, se você não crê que Vilarindo Lima foi usado por Deus, você tem que ver um médico. Deus usou aquele homem de uma maneira fenomenal. Então, se ele orou em línguas, e ele continuava orando em línguas, é porque Deus, ele sabia que ele podia conectar o espírito dele ao Espírito de Deus. Então, João 4:24 diz, Deus é Espírito, e aquele importa que o que o adorem em espírito e em verdade. Se você vai adorar a Deus, você tem que entender essa parte espiritual do Espírito Santo. Então a vida cristã, ela começa com o espírito humano. João 3:6. João 3:6, eu quero ler para você. João 3:6. Esta palavra vai te ajudar um pouquinho. Amém? João 3:6. Diz assim, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida, porque você vai entender, irmão, que o que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Isto é muito importante entender. O que é nascido da carne é carne. Mas quando você é nascido do Espírito Santo de Deus, você é de fato uma pessoa que tem possibilidade de ter um Espírito em você. Eu espero que você está escutando o pastor Rick Bonfim aqui. Deixa eu me introduzir a você. Eu sou evangelista Rick Bonfim. Eu tenho ministério no Brasil, ministério em vários países. Eu estou aqui essa tarde com você para ministrar você através desse canal, que é o Ministério Rick Bonfim no Brasil. E eu estou te ajudando a você entender esse sentido, coisas assim. Eu ministro nessas áreas que são difíceis de explicar, mas eu tenho tempo e eu faço tempo integral fazendo isso. Então, o momento em que você crê em Jesus, o Espírito Santo entra em você, conectando você com o Espírito do homem. Pá, pá. Quando você fala em línguas, o seu espírito ora. É a língua do teu espírito. A língua do teu espírito, ela ora. E de maneiras maravilhosas, de profundeza fenomenal. Lembre-se, quando o Espírito Santo entra em você, ele procura a necessidade primária. 1 Coríntios 14 diz: se eu oro em línguas, meu espírito ora. Então muita gente começa a orar e querendo receber esta bênção, dizendo assim: glória, 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 e parece que você vai passar e receber. Não é assim. Primeiro, irmãos, o Espírito Santo inicia pela fé em você. Deixa eu te contar uma história. Eu viajei com um evangelista americano chamado Charles Dorff. Era um homem muito alto, abençoado, cheio do Espírito Santo. E um dia ele chegou a mim e disse: pastor Rick, nós estamos aqui nessa cidade no Brasil e eu tenho que falar com o irmão. Quero dizer que eu não sei se eu tenho, é real. Eu falei: ora um pouco e eu falo para você se é certo ou não. E ele começou a orar. Eu pensei: ô pai do céu, isso é um espírito de motocicleta. Tem alguma coisa aí que não está certa. Naquele momento o Espírito Santo tocou em mim e disse: para disso, ele está falando comigo. Quando você ora, irmão, o Espírito Santo convicta, fala. E se você escuta e você vê, não tem problema, Deus inicia, Deus usa. Então você tem que começar primeiro e o Espírito Santo pega e inicia. Eu estava numa cidade muito longa, no Triângulo Mineiro, e um grupo de 200 pastores reunidos. Eu estou muito cansado porque o avião batia para cima e para baixo. E finalmente meu estômago acalmou, eu pude ir no púlpito e eu não sabia o que pregar. Eu sabia que eles me disseram que todos eles queriam receber uma bênção de Deus. Então, irmãos, eu cantei meu hino daquele tempo, que era: faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. E lá debaixo da esquerda começou as línguas caírem e o Espírito Santo cair. E caía de maneira fenomenal, na frente, de trás, de longo. Eu me lembro que eu saí dali lá às 10 horas da noite, fui para o hotel e ficaram a noite toda lá. De manhã cedo ninguém me pegou para o aeroporto, fui sozinho, peguei um táxi e quando cheguei já no avião, o pessoal já estava lá fora para me dizer bye bye, até logo. Mas Deus batizou Ele mesmo. Então não precisa que alguém force você a receber. Sai e simplesmente, de maneira fácil, de maneira bonita, de maneira complementar, de maneira suave, meiga. E você então é abençoado. As línguas começam quando você ora. Então é
de maneira muito importante que você entenda isso. Agora tem 4 coisas que eu quero dizer a você que são importantíssimas em termos de entender línguas. A primeira é que línguas é para edificação pessoal. O que é edificação? É ajuda física, mental, psicológica. É o Espírito Santo te dando forças físicas, orientando, dirigindo, sustentando você. 1 Coríntios 14 diz: aquele que fala em línguas edifica a ele mesmo. Aquele que fala em línguas edifica a ele mesmo. Jude, não é? É um livro da Bíblia. Antes de você entrar em Apocalipse, não é? É o penúltimo livro da Bíblia, versículo 20. Deixa eu achar rapidamente e eu quero ler para você. Amém? Judas, não é? Versículo 20. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos. Então, quando eu oro no Espírito, eu estou carregando a minha bateria espiritual no meu espírito. Eu oro no Espírito, em línguas, e o meu espírito começa a mexer. Quando eu oro no Espírito, o Espírito está cansado. Foi 5 horas de culto. Foi viagem de 10 horas dentro de um carro a 100 por hora. Finalmente o Espírito começa a levantar e começa a abençoar e começa a louvar a Deus. E você então já está totalmente reparado, está totalmente curado, está totalmente fortificado no Espírito Santo de Deus. Se você quer ser fortificado no Espírito Santo de Deus, tenta orar, ora em línguas. Então, línguas é para edificação pessoal. É coisa que ajuda você fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente. É ajuda. Eu fui num restaurante e olhei o cardápio, estava lá, meu irmão, bife, e eu vi lá um bife grande, desse tamanho, meu pai. Então, nós oramos antes de pedir ao garçom a nossa comida. E eu comecei a orar em línguas. Eu não sei porquê. Comecei a orar, mas orei, fiquei quietinho, demorou meia hora para chegar a carne, eu estou lá esperando. E quando chegou a carne, o meu bife era desse tamanhozinho. E o Espírito Santo falou comigo assim: Deus está respondendo a sua oração. Deus, você está ficando um homem de 70 de idade, você não precisa comer um bife desse tamanho, guloso. Então a oração do homem, da mulher, ela faz com que o Espírito Santo de Deus fortifique você, edifique a sua vida. Número 1. Número 2. Línguas é para interpretação. 1 Coríntios 14:5. Se existe na igreja, durante o culto, uma palavra de Deus em línguas, veio de Deus para um homem que tem experiência profética. E alguém na congregação vai traduzir. A línguas é para interpretação. Em outras palavras, quando em público é feito, deve ser interpretado por uma pessoa somente. É por isso que a liberdade do Espírito na igreja é uma coisa mais valiosa de tudo que você tem. Quando o pastor tem conhecimento dos santos de Deus, quando o pastor tem conhecimento do membro que está em conexão com o Espírito Santo em oração diária, quando o pastor conhece que este homem é um homem de idade já cheio, experimentado de Deus, ou uma mulher, pode ser homem ou mulher. Na hora que Deus fala, essa pessoa vai estar apta, preparada, induzida, edificada para traduzir exatamente o que é que está sendo falado. Número 3. Línguas é para profunda oração de intercessão.
intercessão. Eu estava no final do ano, era 31 de dezembro, era 20 minutos para meia-noite, e a minha família estava toda junto comigo, nós estávamos orando. E o meu filho dizia assim: papai, eu tenho que buscar um amigo meu para trazer aqui na oração essa noite. E ele saiu e eu comecei a orar. Alguma coisa aconteceu que eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar. Eu chorava incessantemente em 20 minutos. À 00:10 a polícia chamou e disse: pastor Rick, o teu filho teve um acidente, bateu de frente num carro onde tinha um bêbado que estava dirigindo. Ele não está machucado, ele está preso dentro das ferragens e nós estamos tentando abrir as ferragens para que ele saia e não tem nada errado com ele. Meu filho é Ricardo Júnior, Ricardo Harrison Júnior. Ele é 50 anos de idade agora. Naquela noite eu podia ter perdido o meu filho mais velho. Mas quando o Espírito Santo em mim começou a interceder em profunda fé e profundo poder, em profundo desejo de orar, e o meu espírito reconheceu que alguma coisa está acontecendo, Deus colocou os anjos em volta daquele carro para que nenhum ferro poderia machucar e matar meu filho. Então, irmãos, intercessão espiritual é muito importante. Quando você vai ao livro de Romanos, amém? Capítulo 8, versículo 26. E do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. De fato, o Espírito Santo sabe tratar de fraquezas mais do que qualquer ninguém. A história do bife que eu trouxe a você foi fraqueza minha. Eu pedi o maior pedaço. E alguém pegou meu bife e eu peguei o pequeno. Tamanhozinho pequenininho. Porque não sabemos o que temos de pedir como convém. Eu não sabia. Era 8 horas da noite, eu ia pregar às 8:30, com um bife daquele tamanho, eu ia dormir no púlpito. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis não tem nada a ver com línguas. É o espírito do homem orando, como eu estava orando quando o carro bateu no carro do meu filho. Então Paulo está dizendo que esta possibilidade é muito importante. Agora, você fala, mas pastor, Paulo é meio diferente. Paulo não é muito diferente de pastor brasileiro, não. Ele é um homem cheio do poder, cheio do Espírito. 14 epístolas do Novo Testamento esse homem escreveu. Ele escreveu o livro de Gálatas, que quando Martin Luther leu o livro de Gálatas, ele foi convencido a colocar na porta de Wittenberg uma igreja Todos Santos. O nome da igreja era Todos Santos, na cidade de Wittenberg, onde tinha a Universidade de Wittenberg. E Martin Luther colocou as 95 terras. Uma delas foi: salvação é pela fé. Então, irmãos, eu creio que a experiência de Paulo é muito importante para nós. 4. Línguas é um sinal ao que não crê. Em 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. É um sinal para o mundo que nós vivemos nos últimos dias. E olha, a mídia americana, a mídia brasileira está tão corrupta e ela simplesmente não dá nenhum valor à coisa evangélica mais. Mas eu quero te dizer a você, se o povo do Brasil começar a orar, interceder em línguas, esta nação muda totalmente.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para infiéis, mas para os fiéis. E a profecia é uma coisa, edificação, exortação, consolação. Agora, as línguas para os infiéis é línguas para eles crerem, porque tem poder nela. Quando você encontra uma pessoa que ora no Espírito com poder e autoridade, você pode tremer, os seus pés começam a tremer. Eu fui numa igreja na Alameda, no Rio de Janeiro, em Santa Bárbara, uma igreja da Assembleia de Deus. E um pastor da igreja me convidou para o púlpito e começou a orar por mim. E ele começou a orar lá em línguas. E meu irmão, meu pé começou a tremer, o meu corpo começou a tremer, e eu estava mexendo para frente e para baixo, para cima e para o lado. Aquela coisa começou a me fortificar de uma tal maneira que naquela noite eu preguei 1 hora. Então eu quero dizer a você que é membro de uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja da Assembleia de Deus, um presbiteriano, um católico. Nossos irmãos católicos recebem a bênção. Não tem nenhuma rejeição nenhuma, não. O batismo do Espírito Santo está mudando a igreja católica, como está mudando a metodista. Então quero pedir a você, você já recebeu esse dom na sua vida? Vem com o batismo do Espírito Santo. Eu quero que você receba, Senhor Jesus, Deus poderoso, maravilhoso, pelo poder do teu Espírito, Senhor, eu peço que tu batizes agora a pessoa que está escutando esse telecast para o mundo todo, Senhor. Deus, no poder do teu Espírito, eu oro agora, Pai, que tu abençoe e receba e mude, transforme, abre a boca, e receba a bênção do Espírito Santo, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que essa congregação que está escutando esta palavra no telão grande, esta manhã seja batizada totalmente com o poder do Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço, Jesus, em nome de Jesus, que tu abençoe, que tu modifica, que tu transforme, que tu renove de uma maneira maravilhosa a vida deles. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Os segredos do meu rei, eu quero ser